Galera, estamos aqui com mais uma aulinha. Agora vamos falar da constante do produto de solubilidade, que é também chamado de KPS. Bora lá? Para cada temperatura, existe uma quantidade limite de uma dada substância que se consegue dissolver num determinado volume de solvente. A quantidade dessa substância neste solvente é denominada solubilidade e é representada pela letra S. Por exemplo, é possível dissolver 20 graus a 20 graus Celsius cerca de 36 gramas de sal de cozinha em 100 ml de água. Então, alguns conceitos iniciais como soluto e solvente. Solvente é o componente cujo estado físico se preserva quando a mistura é preparada ou quando está presente em maior quantidade. Os demais componentes da mistura são denominados de soluto. Uma vez misturados, soluto e solvente formam uma mistura homogênea, também chamada de solução. Devido à sua capacidade de dissolver um grande número de substâncias, a água é considerada um solvente universal. E então, com relação a esse dado solvente, as substâncias podem ser classificadas como insolúveis, parcialmente solúveis ou solúveis. Também a gente pode chamar de saturada, insaturada ou supersaturada. Em termos de concentração, em quantidade de matéria, uma substância será considerada insolúvel se S for menor que 0,01 mols por litro, moderadamente solúvel se tiver entre 0,01 e 0,1 e solúvel se for maior que 0,1. A solubilidade em água é mais comumente apresentada em termos de massa de soluto por 100 gramas de solução. A relação é massa por massa. Veja alguns exemplos no quadro abaixo. Então, a substância é o FSL2, a solubilidade dele é 5,05 e a solubilidade em gramas por 100 gramas Celsius é de 64. O NaCl é de 6,15 mols por litro e se for grama por 100 gramas de água, 36. E assim vai com o CaCSO4 e a GCl. De acordo com a nossa definição, o cloreto ferroso FeSL2 e o cloreto de sódio, sal de cozinha, são solúveis em água. Já o sulfato de cálcio é moderadamente solúvel e o cloreto de prata insolúvel. Bem, mas isso só é verdade na temperatura específica, ou seja, 20 graus Celsius. Em outras temperaturas, esses valores vão se modificar. Então, na figura abaixo, estão as curvas de solubilidade do nitrato de potássio, KNO3, do cromato de potássio, K2CrO4, do cloreto de sódio, NaCl, e do sulfato de sérgio, que é o Ce2SO4,3. Então, olha o gráfico como é que é, né? A primeira diferença que observamos é que dos três são ascendentes e uma curva é descendente, ou seja, 3 sobem e uma desce. Curva ascendente representam as substâncias cuja dissolução é endotérmica, ou seja, galerinha, precisa absorver temperatura, calor para acontecer. Já as descendentes representam as substâncias cuja dissolução é exotérmica, ou seja, libera calor para acontecer. Em alguns casos, as curvas podem apresentar inflexões, que representam as substâncias que sofrem modificações em sua estrutura com a variação de temperatura. O sulfato de sódio, ao lado, até a temperatura de 32,4 graus Celsius, apresenta em sua estrutura 10 moléculas de água. Em temperatura acima de 32,4, o sulfato de sódio perde sua água de cristalização e a curva de solubilidade sofre uma inflexão, indicando um comportamento diferente em termos de solubilidade em função da temperatura.
Vamos observar agora a curva de solubilidade do KNO3. Podemos destacar 3 regiões distintas no gráfico. A região abaixo da curva, que é chamada de soluções insaturadas, no ponto da curva, que é chamada de saturada, e acima da curva, que é chamada de soluções supersaturadas. Abaixo da curva ainda é possível dissolver mais soluto. Acima da curva, a quantidade máxima do soluto, que a princípio poderia ser dissolvida na temperatura dada, foi ultrapassada e a solução está supersaturada. Regras gerais de solubilidade para sais. Solúveis são os metais alcalinos, aqueles sais formados por NH4+, NO3, ClO4, ClO3 e CH3COO são solúveis. Solúveis ClBrI, com exceção do Ag, Pb e Hg. Solúveis SO4, e aí tem as exceções. Insolúveis com OH, e aí tem as exceções que são os metais alcalinos Ca, Cr, Ba. E insolúveis, né? E aí tem o grupo Ia e NH4 como insolúveis. Equilíbrio dos sais pouco solúveis. Consideramos uma solução saturada de cloreto de prata, AgCl. Se continuarmos a adicionar a GCl a uma solução saturada, ocorrerá a formação do que a gente chama de precipitado. Gente, precipitado é esse fundinho aqui, ó. Tá vendo? Então, aqui eu tenho uma solução que ela é chamada de insaturada, ou seja, eu tenho mais solvente do que o soluto. Aqui eu tenho uma solução, né, que a gente pode chamar de saturada, ou seja, eu consegui diluir o máximo possível, e supersaturada quando eu formo esse precipitado ao fundo. O momento em que a velocidade de dissolução iguala-se à velocidade de precipitação corresponde ao instante em que se estabelece o equilíbrio de solubilidade do sal em solução. Ou seja, gente, é quando você consegue atingir o exato ponto de solubilidade, né? Ou seja, a quantidade máxima de soluto que aquela quantidade de solvente pode diluir. Então, equilíbrios de sais pouco solúveis, né? Assim sendo, podemos calcular a constante de equilíbrio para esses sistemas. Kps é igual a G+, PCl-, que vai ser igual a S, X. S vai ser igual a S ao quadrado. Constante do produto de solubilidade, que é o Kps, é a constante de equilíbrio em uma solução de um eletrólito pouco solúvel. A relação entre a solubilidade e o Kps de um sal depende da estequiometria do mesmo. Vejamos, por exemplo, para o PbF2. Então, PbF2S é igual a Pb mais 2F-. Então, o Kps vai ser igual a Pb mais 2 vezes F, né? Então, o Kps vai ser igual a S vezes 2 vezes S elevado ao quadrado, que vai ser igual a 4S3. Belezinha? Então, exemplos do cotidiano, as estalactites, estalagmites e os corais, como se formam as estalagmites e os estalagmites. Porque os corais só são encontrados em locais onde o mar é quente. As respostas estão relacionadas ao seguinte equilíbrio: CaCO3 mais CO2 mais água forma Ca mais 2 mais 2HCO3, que é o calcário, né? Então, a formação das estalactites e estalagmites pode ser entendida usando os conceitos sobre o efeito da pressão sobre a solubilidade de gás. Quando a água subterrânea que contém CO2 dissolvido, né, passa por terrenos contendo calcário, a alta pressão, devido à profundidade, faz com que haja muito CO2 dissolvido e, consequentemente, o equilíbrio seja deslocado para a produção de Ca mais 2 mais 2HCO menos 3. Com isso, o calcário é dissolvido. Quando esta água goteja
dentro de uma caverna onde a pressão é menor à saída de CO2 e o equilíbrio se desloca para a formação de CaCO3, sólido, que constitui as estalactites no teto e as estalagmites do chão. A presença de corais, apesar em regiões de mar quente, pode ser explicada e entendida como o efeito da temperatura da solubilidade de gases deste mesmo equilíbrio. Os corais contêm em sua estrutura grande quantidade de CaCO3. Nos mares frios, a baixa temperatura faz com que muito CO2 do ar esteja dissolvido, deslocando o equilíbrio mencionado no sentido da produção de Ca2HCO-3, ou seja, dissolvendo o CaCO3 dos corais. Então, é assim, gente, temperatura alta, deslocamento vai para a formação do calcário, que é o CaCO3. Temperatura baixa, o equilíbrio é para dissolver o CaCO3, beleza? Em locais quentes, ao contrário, o CO2 é expulso da água e o equilíbrio é deslocado para a formação do CaCO3. Quanto menos solúveis são os sais, menores serão os seus KPS. Para verificar se um dado sistema atingiu o equilíbrio de solubilidade, recorremos ao produto iônico, que é chamado de Q. Para se iniciar a precipitação de um composto, é necessário que atinja a saturação, que é igual a KPS. Para reconhecer a precipitação, deve-se calcular as concentrações dos íons presentes e, a partir destas, o valor de Q, vai se dar. Então, se Q for maior que KPS, ocorre a formação de precipitado. Se Q for menor que KPS, a solução é chamada insaturada. Se Q for igual a KPS, a pressão a constante chamada de saturada. Alguns valores de KPS a 25 graus Celsius, Só para vocês conhecerem, geralmente ele é fornecido para a gente ou a gente tem que calcular. Então, aqui, calcular a solubilidade do AgCl em água destilada, sabendo que o KPS é AgCl igual a 1,7 vezes 10 a menos 10. Então, a solubilidade IS é igual a Ag+, que é igual a Cl-. Então, olha só, Ag+ vezes Cl- vai ser igual a 1,7 vezes 10 a menos 10. Ag mais 2 é igual a S2, que vai ser igual a 1,7 vezes 10 a menos 10. S vai ser igual a 1,3 vezes 10 a menos 5 mol por litro. Um outro exemplo, a solubilidade IS do Ag3PO4 é de 4,8 vezes 10 a menos 6 mols por litro. Então, vamos calcular o KPS. Ag3PO4 vai formar 3Ag+, mais PO4 menos 3. Se Ag+ é igual a 3 vezes AS, então meu S eu substituo ali, 4,8 vezes 10 a menos 3. Então, Ag+ vai ser 1,44 vezes 10 a menos 5 e o PO4 menos 3 vai ser 4,8 vezes 10 a menos 6. Então, o KPS vai ser Ag mais 3 vezes PO4 menos 3. Então, 1,44 vezes 10 a menos 5 elevado a 3 vai ser igual a 4,8 vezes 10 a menos 6. Calculou todo mundo? 1,4 vezes 10 a menos 20. Fatores que influenciam na solubilidade, Então, a solubilidade de uma dada substância, ela pode ser, influenciada pela temperatura, íon comum, pH da solução e equilíbrios de complexação. Então, na temperatura, nós temos a reação endotérmica e o KPS aumenta. Na exotérmica, o KPS diminui. Efeito do íon comum, tomemos como exemplo a dissolução do sulfato de alumínio. Se aumentarmos a concentração de um dos íons, o equilíbrio se deslocará no sentido oposto. Assim, quando se adiciona sulfato,
Assim, quando se adiciona o sulfato de sódio, Na2SO4, a uma solução saturada de sulfato de alumínio, aumentando assim a concentração do íon SO4-2. Uma parte do sulfato de alumínio em solução precipitará. A influência do pH, né, também pode acontecer, que ao aumentar a concentração do íon H-, aumentando o pH da solução, o equilíbrio desloca-se no sentido da formação da base, que é o CaOH2. Beleza? Se a gente diminui essa concentração, o deslocamento parte para outro sentido. Então, galerinha, esse foi um pouquinho do nosso assunto solubilidade. Bons estudos e fiquem com Deus.